sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao People Possibility Pedagogy. Eu sou Robs Mesquita e é com grande alegria que dou continuidade a esse nosso espaço de escuta, conversa e construção sobre educação, plurilinguismo e inovação. Aqui buscamos conectar pessoas, práticas e possibilidades que transformam o ensinar e o aprender. No episódio de hoje, vamos explorar temas fascinantes como andragogia, lifelong learning, educação linguística e intercultural, com foco especial nos desafios e oportunidades de atuar na educação fora do ambiente formal da escola. Para essa conversa, tenho o prazer de receber uma profissional que transita com maestria entre o ensino de múltiplos idiomas, a formação de professores e o empreendedorismo educacional. É com grande satisfação que recebo Carolina Cunha. Carol, seja muito bem-vinda ao People Possibility Pedagogy. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então, Carol, para a gente dar uma contextualização, você é professora de inglês, espanhol e português como língua estrangeira, Uhum. formadora de professores e fundadora da Carolina Cunha Soluções Linguísticas. Uma Uhum. trajetória super diversificada e inspiradora. Então, para começar a nossa conversa, conta um pouquinho do seu percurso na educação e como que você chegou a trabalhar com tantos idiomas. Bom, eu sempre gostei de línguas estrangeiras e antes mesmo de entrar na faculdade, eu já comecei a dar aula de inglês. Adolescente ainda, comecei como monitora do curso de inglês onde eu estudava. E aí fui fazer letras e naquele universo de várias línguas da Federal me apaixonei por várias outras línguas, né? Eu já entrei fluente em português, em inglês e espanhol, aprendi francês e alemão na faculdade. Até hoje, estudo alemão, é meu projeto para não morrer de Alzheimer. E vamos falar de lifelong learning, né? Tá aí. E, e aí, é, é, saí da faculdade já trabalhando numa escola de línguas. E, na verdade, enquanto eu fazia faculdade, eu estava trabalhando numa escola de línguas já, então eu aprendi a teoria de manhã na faculdade e aplicava a prática à tarde na escola, o que foi, assim, muito bom. E eu muito jovem, né? Eu comecei formalmente com 18 anos. Passei no processo de seleção da escola, mas comecei mesmo com 15 anos, dando aula de inglês para as amigas das minhas irmãs na escola, aula de reforço, e cheguei a dar aula para minhas irmãs e, enfim, me apaixonei pela profissão e nunca mais saí. Adoro sala de aula, adoro ensinar. E anos depois, comecei a trabalhar com português, língua estrangeira, e, mais recentemente, há alguns anos, com espanhol. E estou muito feliz com essas multipossibilidades. Sensacional, muito rico esse caminho, né? Uhum, E você mencionou no nosso formulário que você foi inspirada por professores queridos da época da escola e da faculdade. uhum. Como que foram essas influências para a sua abordagem hoje como educadora? E foi alguém especial, alguém em particular que deixou essa marca ou foi assim, um geral, um conjunto de professores? Ah, foram alguns professores, eu lembro que no ensino fundamental, né, no primeiro grau, eu tinha uma professora de português que já viu em mim muito potencial, e nessa época eu lutava um pouco contra, porque eu tinha um pensamento muito engessado do que era o ensino, né? O que era ser professora. Sempre esse pensamento generalizado que as pessoas têm, que é uma profissão que não dá futuro, que não dá dinheiro, que você está fadada a trabalhar muito, ganhar pouco, não ter satisfação. E eu fugia um pouco desse caminho e ela insistia que eu ia seguir esse caminho. A gente mantém contato até hoje. Anos depois, eu tinha o quê? 14 anos, 13, 14 anos, e ela já via esse potencial em mim. É, e aí no ensino médio, eu apaixonada com línguas, eu tentei ir para caminhos que trabalhasse a língua, que tivesse a língua como instrumento, né? Cheguei a pensar até também jornalismo, mas foi no final do ensino médio, eu tive uma professora de inglês no curso de inglês que eu fazia, que fazia letras na Federal e falou o tanto que ela adorava e todas as línguas que ela tinha oportunidade de estudar por estudar na Federal, na UFMG. E
E aí ela meio que me vendeu a ideia. Eu falei, pronto, é isso que eu quero. Eu quero fazer letras, eu quero fazer letras na UFMG, porque eu quero ter esse acesso que essa minha professora está falando, que é tão legal, que ela tem. Quero conhecer outras línguas. E lá na UFMG eu tive também alguns professores que despertaram em mim a paixão pela linguística, né? Eu tive professores brilhantes de literatura também, mas eu sou uma pessoa da linguística, então eu tive professores assim que me ensinaram fonética e fonologia, linguística aplicada, e que abriram esse universo para mim das línguas, né? E do bastidor das línguas, do aprendizado da língua, da estrutura da língua, e aí eu me rendi. Foi isso, assim, esse tipo de influência já no início, né? No início da adolescência, um professor chegar e perceber a minha aptidão e alimentar aquilo em mim, sabe? E foi muito bacana esse trajeto aí, esse processo. É engraçado pensar assim, porque na época da faculdade eu tinha certeza que eu ia ser professora de literatura. Eu Ah, era é? total da literatura. Inclusive, eu fui por esse ramo até bem depois da faculdade, e aí caí aqui de paraquedas e me apaixonei, mas foi Uhum, um processo. Eu não era uma linguista nata, uhum, eu era totalmente da literatura. Mas você destacou a andragogia como uma dessas áreas de estudo e interesse. É, Para a gente da educação, andragogia é um trending theme, né? Hoje em dia fala-se muito disso, mas muita gente não sabe do que se trata. Então, uhum. explica um pouquinho o que que é a andragogia e por que que ela se difere da pedagogia tradicional que a maioria das pessoas conhece. Bom, a andragogia basicamente pode ser entendida como uma metodologia, a teoria que está por trás da educação do adulto. E ela até se opõe um pouco àquele conceito já antigo de pedagogia do século XX, né? Aquela coisa aquele entendimento que o conhecimento é algo que se transmite do mestre, né, para o discípulo. E não é bem assim. É um conceito que está se renovando, né? Porque quando a gente fala de educação de adultos, a gente parte do ponto que é uma pessoa que chega, um sujeito que chega para aprender, mas que traz consigo toda uma experiência de vida e várias vivências dentro do contexto educacional, né? A gente fala de vivências no plural mesmo, porque cada um teve a sua experiência de aprendizado e muitas vezes foi traumática, então traz isso para esse novo momento do aprendizado, e aí é outra nuance do processo. Mas basicamente é isso, é o que está por trás, é a metodologia, a teoria por trás do aprendizado do adulto. Eu acho interessante também essa questão de termos disseminados, né? Igual, assim, o termo correto seria plurilinguismo, mas todo Uhum. mundo fala bilinguismo. Ah, É, sim. né? Aí a pedagogia é o ensino, né? As pessoas tratam isso como um ensino geral, né? Não, aí quando a gente vem com andragogia, mas o que, que é isso? Não pensa até na questão de separação das palavras, né? De que pede tem aí de criança, né? E andro de adulto e tal. Sim. É interessante isso. Uhum. E na sua experiência, quais foram os principais desafios que você encontrou trabalhando especificamente com a educação de adultos? E como que você lida com isso para superar esses desafios? Ai, trabalhar com adultos é um desafio maravilhoso. Sempre gostei de trabalhar com adultos. Hoje, né, desde que eu comecei essa estrada do trabalho freelance, eu trabalho basicamente só com adultos. É um desafio do ponto de vista dessas vivências mesmo anteriores que chegam até mim de forma que se materializam como traumas, como crenças limitantes, como é, saberes, às vezes, bastante limitados, né? Então, muitas vezes eu preciso mostrar para o meu aluno, fazer ele entender que ele é o protagonista do aprendizado. Porque os adultos chegam, às vezes, com aquele conceito de ensino do professor que sabe e vai transmitir o conhecimento, o conceito.
de que o professor o, que detém todos os momentos da aula, né? Ele não pode fazer uma observação, ele não pode trazer algo para a aula que vai virar um objeto de estudos. Então, eu tenho que mostrar para o aluno que ele é o agente, ele está ativo ali no processo. Isso leva um tempo. Alunos também que trazem consigo experiências negativas, que têm crenças limitantes, eu também preciso de tempo para quebrar um pouco a resistência, né? Para mostrar para ele que pode ser leve, que pode ser proveitoso, que pode ser gostoso e que não precisa ser daquela maneira que ele traz registrado consigo, que é o livrinho, que é aula segunda e quarta, terça e quinta, uma horinha de aula. Sabe? Tem alunos que chegam para mim às vezes com esse conceito. Ah, eu quero fazer aula segunda e quarta, de 6 às 7. E aí eu falo, ok, mas por que não na terça-feira de 7 às 8h30? Olha, pode fazer isso? Ué, Pode, é possível, né? E outros alunos que chegam, ah, eu estudei muitos anos, estou cansado de livro, estou cansado de prova, odeio gramática, eu quero conversação. E aí eu falo, bom, você não vai me pagar para bater papo com você. Existe toda uma teoria por trás aí também do que é uma aula de conversação, no meu entender. É isso aqui, é eu trazer esse tema, é eu te dar ferramentas para você desenvolver uma opinião em inglês sobre esse tema. E aí a pessoa já muda a sua opinião também. Então, eu enfrento isso, sabe? É o que a gente chama do filtro afetivo, que está uhum, alto, que cria uma barreira que não deixa o aprendizado acontecer de maneira leve. Então, meu desafio número um, quando eu percebo que o aluno tem esse perfil, é baixar esse filtro afetivo, ou seja, desarmar o aluno dessas crenças limitantes, desses talvez traumas, né? Porque eu percebo que os alunos às vezes usam até essa palavra de maneira bastante assim aleatória. Ah, eu tenho um trauma. Aí eu começo a pensar assim, bom, quem tem trauma, sei lá, viveu a guerra, né? Sofreu uma situação de, foi de abandonado foi na abandonado, de infância. violência, né? E aí eu percebo que não é trauma, é uma crença que a pessoa tem que ela nunca vai aprender, que aprender é difícil, que se não for do jeito tal, não é válido. E aí é o momento que eu entro em ação e tem o momento da escuta também. Eu escuto muito os meus alunos, eu faço uma análise inicial, peço para eles preencherem um formulário para eu ter o ponto de vista deles, do que é difícil para eles, do que é um ponto que para eles é o ponto que tem que ser trabalhado. E muitas vezes, quando a gente começa a ter aula, eu percebo que não é um ponto de dificuldade, é simplesmente o processo de aprendizagem que agarra naquele momento ali mesmo para muitos alunos e tá tudo certo, né? E tem uma questão também, assim, os adultos de hoje tiveram uma época de ensino muito rígida, né? Uhum. Então, às vezes eu escuto direto assim: "Ah, eu estudei inglês minha vida inteira e não aprendi nada". Não aprendeu porque estava numa metodologia engessada, né, É, cheia de "é isso aqui que a gente vai cobrir, grammar box, professor falando português né". E aí realmente não é que não aprendeu nada, alguma coisa deve ter aprendido, mas não caminhou, né, não e às vezes desenvolveu. é a expectativa da pessoa também que acha que naquele momento da vida ela já devia saber X, Y, Z, mas ela só sabe X, né? Mas ela não se dá conta tudo que ela pode fazer com X. Eu tenho um aluno que é um grande desafio, porque ele já tem 70 anos de idade. E ele chegou para mim falando que ele não sabia falar inglês, que era um trauma. Ele usou a palavra trauma diversas vezes, o que foi para mim uma. Eu fui atrás de teoria sobre trauma, eu fui atrás de bibliografia para eu falar assim: será que isso é de verdade um trauma? O que pode ser considerado trauma? Será que esse povo está exagerando? Eu descobri que alguns sim, outros não. Mas enfim, esse aluno é um grande desafio que ele chegou para mim falando que não sabia nada de inglês, queria começar do zero. Não me deu oportunidade de ouvir ele falando uma frase. Aí já adotamos, falei, tudo bem, então vamos começar um livro do zero? Ah, sim, eu quero começar um livro do zero, porque não tem jeito. Primeira aula com o livro Elementary, básico. Ele me fala inglês por meia hora.
o início da aula todo, ele já começa em inglês. E ele me conta das férias, ele me fala do que ele faz no presente e ele fala dos planos dele. E aí Pronto, já eu cobriu o deixei, passado, presente e futuro. eu deixei ele falar, passou uns 20 minutos mais ou menos. E nessa fala aí, várias vezes, ele falou: Não, mas é porque eu não sei falar inglês, o meu inglês é ruim. Coisas assim. Aí eu virei para ele, deixei, falou, falou, falou. Falei assim: Ótimo, interessante isso tudo que você me contou. E você se deu conta que você me contou isso tudo em inglês? Aí ele parou assim, ele, ó. Aí eu me dei conta que a gente não precisaria começar o livro da página um, sabe? Eu já fui lá para a lição, sei lá, 4, porque tudo que estava antes daquilo era beabá e ele já sabia muito mais do que aquilo. Só que ele insistia que ele não sabia. E eu precisava provar para ele que ele sabia, sabe? Ele ficou surpreso. Ele falou: Ó, é verdade. Eu estava falando inglês esse tempo todo. Então, assim, as pessoas têm uma expectativa, principalmente o aluno corporativo que tem um chefe ali o tempo inteiro, né, cobrando dele. Tem muitos alunos que a empresa paga para ele estudar, então ele tem que mostrar serviço, de tempos em Uhum. tempos, ele tem que fazer uma prova, que tem que mostrar que ele avançou. Então, essa pressão para muita gente é demais. Eu já passei assim uma aula inteira acalmando alunos dessas ansiedades assim que são legítimas, mas que de jeito nenhum ajudam no processo, né, de aprendizagem. Então, é meu papel também fazer esse trabalho de psicóloga, né, de acalmar os ânimos e mostrar o caminho, mostrar o tanto que a gente já percorreu. O aluno às vezes consegue enxergar só o tanto que falta, mas eu paro o tempo todo para mostrar, olha só o tanto que a gente já percorreu. Olha só É, tudo eu que a gente acho dá que isso é uma coisa muito conta. interessante, eles não percebem. Não. Não tem essa percepção. Então a gente tem que ficar fazendo sempre, né, essa reflexão de, pera, olha só, mas olha Uhum, como que era, olha como que tá hoje, né? uhum. É, o tempo todo eu tenho que parar e mostrar, né? E como são alunos que têm acessos também, eu já tive uma aluna que tinha muita insegurança, muita, e aí ela foi para o Marrocos, ela passou 2 semanas no Marrocos com as amigas, e as amigas não falavam inglês. Então foi ela que fez a mediação toda. E no Marrocos tem muito daquilo de barganhar, né? Nas feiras e barganhar com guia turístico. Ela fez isso tudo em inglês. Quando ela voltou do Marrocos, que ela foi me contando, eu fiz isso, eu jantei tal dia em tal lugar e comi tal coisa. O guia levou a gente em tal lugar e eu pedi para ele fazer tal coisa. Aí eu falei assim: Isso tudo que você me contou que você fez em qual língua? Em inglês. Eu falei: Legal. Aí ela: É verdade. Eu que fiz tudo que minhas amigas não falavam inglês. Então é preciso mostrar para o aluno o tanto que ele dá conta com talvez o conhecimento limitado que ele tenha, que é um fato, muitos têm um conhecimento limitado, mas que leva eles muito longe também, né? É, eu acho que tem um fator, né, como você mesmo disse, às vezes a gente tem que ser psicólogo, um fator Uhum. psicológico que é muito maior do que o linguístico. Muitas vezes é isso. É. E como que você faz para adaptar, assim, em questão de metodologia? Como que você escolhe material? Como que você faz para personalizar as suas aulas? Você Bom, faz algum tipo de diagnóstico, teste? Você vai pelo interesse dos alunos? eu faço esse teste antes, né? Essa análise de necessidades que a gente sempre faz. E faço e tenho uma conversa antes do aluno fechar comigo um pacote de aulas, a gente se conhece, né? A gente tem uma conversa. Eu gosto de perguntar sobre as experiências aprendendo o idioma, como que foram, o que que valeu a pena, o que que não valeu a pena, se a pessoa tem interesse em estudar com livro, né? Às vezes o aluno já tem um nível que ele consegue se comunicar bem. E aí eu pergunto: você tem interesse de usar um livro? Não, eu quero só bater papo. Não, eu quero só ler artigo e dar conta de apresentar a coisa no meu trabalho. E outros que são mais básicos, eu nem abro, né, essa opção. Eu já gosto de adotar um material porque eu acho importante. Eu tenho as minhas crenças de professora, né, que eu gosto muito da abordagem lexical.
Hoje em dia eu tenho usado essa metodologia, a metodologia comunicativa também. Então eu tenho um material que eu gosto de usar, que eu acredito, que conheço os autores, que tem e sei que eles têm uma crença muito parecida com a minha, por isso que eu consigo trabalhar tão bem o material. Mas tem alunos que têm necessidades bastante específicas, e mesmo com o livro, né? Porque às vezes são alunos que estão iniciando no aprendizado e que precisam sim ter um livro, ter um norte. Eu ainda assim consigo trazer a vida real do aluno para dentro do material, né? Então, de tempos em tempos, a gente vai trabalhar uma apresentação que ele precisa fazer para o trabalho, ou se é um aluno que tem uma viagem chegando, a gente coloca o material um pouquinho, dá uma pausa e vamos treinar as situações que ele vai viver naquela viagem. Então, existe sempre espaço para personalização, não importa o curso que o aluno opta em fazer comigo. A não ser que seja um curso mais hermético no sentido assim, treinamento para fazer um exame, preparação para exame. Aí não tem Aham. muito como a gente personalizar. Eu sempre falo de estratégias de aprendizagem, eu sempre ofereço para os meus alunos opções, possibilidades. Sempre digo para eles que nem tudo que funciona para mim vai funcionar para eles e vice-versa, mas eu gosto de apresentar, né, a maneira como eu aprendo. Eu gosto de trazer para as nossas aulas a reflexão. Como que você aprende? Né? Não faço essa pergunta diretamente, mas através de pequenas perguntas, eu dou uma tarefa para fazer em casa e eu quero saber como é que foi. Que pegou mais para você fazer isso aí? Como é que você sentiu quando você chegou no resultado final? Quando você checou as respostas que eu te passei das perguntas, que você viu que você errou essa aqui, você entendeu por que você errou? Você Uhum. fez o caminho inverso para entender como é que foi seu raciocínio? Eu vou fazendo essas perguntas que vão acionando ali o pensamento crítico, que vão acionando é, essa consciência para o que funciona, o que não funciona, o que é um processo de aprendizagem, o que ele precisa realmente para fazer a engrenagem mover, né? Então eu vou dando essas ferramentas, eu vou lançando luz sobre os processos de maneira mais pedagógica, né? Porque não adianta eu dar uma palestra sobre estratégia de aprendizagem, uma palestra sobre neurociência, neurolinguística, como que o cérebro processa informação. Não adianta, porque, né, eu tenho que trazer coisas práticas para o dia a dia daquele aluno e eu vejo que funciona. Quando tem uma contrapartida, quando o aluno realmente consegue tirar 30 minutos da semana, né? Quando o aluno consegue levar a sério, eu até pergunto, quanto tempo você tem para estudar? Ah, eu tenho só 1 hora por semana e essa 1 hora é com você. Ótimo, não é o ideal, mas 1 hora é melhor que 0 horas. Eu sempre falo com eles. Então vamos começar com 1 hora por semana, vamos fazer tudo que a gente pode fazer em 1 hora comigo, e depois você vai trazendo a língua para a sua vida de maneiras que às vezes não seja pesado, para maneiras que seja orgânica, né? Você está ali na rede social e você vê algum um post em inglês, em espanhol, e aquilo fez seu dia. E às vezes a língua está presente em vários momentos e eles não estão dando importância. E às vezes eles Não. começam a enxergar aquele momento com Uhum. outros olhos e aquilo vira um momento de aprendizado também, né? Às vezes eu falo assim para os meus alunos: vocês assistem série? Assistir Uhum. um filme? Então, vamos pegar disso daí, isso daí isso já vai acontecer na sua vida. Mas É, vamos olhar com outros olhos, assim, vamos tentar não só ler legenda, mas prestar atenção no que eles estão falando. Vamos fazer uma atividade, assim, de pegar 5 palavras ou 5 frases que você conseguiu reconhecer naquilo ali. Pronto, né? Aquela 1 hora já virou muitas horas. eu dou essa dica também. Leva um caderninho. Toda vez que você for assistir alguma coisa, apareceu uma palavra nova, anota, né? E traz para a sala de aula. Eu sempre pergunto: você assistiu alguma coisa essa semana? Você ouviu algum podcast? Eles adoram. Tem um podcast assim da BBC de 6 minutinhos que eles Ah, eu adoram. já vi. Aprendem bastante. E aí eu falo, o que você aprendeu disso aí que você escutou, ou desses 30 minutos da série que você assistiu? Me fala uma palavra nova. E aí também isso funciona como uma sementinha ali para as próximas vezes o aluno ver como uma oportunidade
que ele criou ali de aprendizado, né, que vai contribuir bastante ao longo do processo. Aham. Essa reflexão é muito interessante, porque às vezes às vezes eu ando até discutindo, assim, as pessoas se assustam quando eu falo que hoje em dia nas metrópoles no Brasil, assim, em cidades desenvolvidas, não vou falar lá no, né, no interiorzão não, porque é outra realidade, mas a gente que convive com escolas, com adolescentes, com rede social, com séries, Netflix e, né, e Max e etc. Não existe mais uma pessoa monolíngue, É, né? verdade. O input de idiomas é ali o tempo todo. Então, tem até um meme, você já viu, falando assim: ah, hoje na Meet o chefe falou do budget, do não sei o quê. Ah, Então, assim, quando as pessoas falam, ah, eu não sei nada, vamos pensar, uhum. vamos falar assim: como que você está conectado? Eu estou conectado no Wi-Fi. Ah, Wi-Fi, né? Ah, É, porque meu laptop. Ah, então, laptop, Wi-Fi, desktop, isso aham. tudo aí, né? São coisas que as pessoas às vezes não se atinam, que Não, realmente faz parte da vida delas, né? não, de jeito nenhum. E outro tema que você trouxe, que você se conecta, é a questão do lifelong learning, né? O aprendizado ao longo da vida, que eu acho que está muito relacionado à andragogia, né? Sem Sim. andragogia não tem lifelong learning e vice-versa. Uhum. Como que você vê a importância desse conceito, tanto para o mundo atual, mas considerando, né, tudo que tem acontecido, AI, essas transformações tecnológicas em aprendizado, em escolas e etc., e socialmente, e também relacionado ao seu dia a dia com seus alunos? Bom, o lifelong é um fato, né, não tem como fugir, e tem tudo a ver com o que a gente valoriza muito de habilidades hoje, de ferramentas na educação, que é o pensamento crítico, a colaboração, a criatividade, comunicação, e que vai junto ali com esse modelo de andragogia, né, que o adulto ele é um sujeito ali no processo da aprendizagem que ele se vê responsável, né? Ele já é responsável no trabalho, em outras áreas da vida, então ele tem que se fazer responsável nessa aprendizagem também. E ele traz consigo essa experiência, que é outro pilar da andragogia, que é a experiência. Então não dá para ignorar a experiência do adulto e pegar um livro e focar naquele microcosmo ali do livro e achar que aquilo vai contribuir de alguma maneira para o pensamento crítico, para o desenvolvimento. Né? Os livros também já atinaram para isso e não existe mais, por exemplo, um livro de inglês falando do chá das cinco na Inglaterra. Não faz muito mais sentido no mundo globalizado, né? Apesar de que eu dei uma aula outro dia de espanhol falando das tapas na Espanha, mas que é uma parte da cultura e a gente fala de tapas da mesma forma que a gente pode falar da Oktoberfest na É, Alemanha. eu ia falar, mas aí é tratado mais como um elemento cultural do que É, como um fixed mindset, né? é, Até o próprio chá das 5 é uma cultura, é né? uma É uma realidade cultura, deles. É. mas eu acho que o pensamento crítico vai te levar também a fazer vai pensar a respeito da relevância daquilo para o processo de aprendizado, para o envolvimento do aluno, né? Porque o aluno tem essa orientação para o aprendizado, ele está ali por um motivo. E isso vai implicar na motivação, que por sua vez vai ter um peso na aplicação prática daquilo que ele está aprendendo. Então, todos esses são pilares do modelo de ensino, né, do adulto estão relacionados com essas ferramentas aí necessárias do século XXI. O aprendizado, ele acontece para sempre. Hoje a gente já discute a nano-aprendizagem, né? Não é nem a micro, é a nano. A gente estava discutindo isso outro dia, a questão das aulinhas de TikTok, de 1 minuto, 2 minutos, TikTok, Instagram, né? Então, isso
tá aí dentro desse guarda-chuva de termos, de possibilidades do aprendizado. A gente está sempre aprendendo e uma língua é algo que vai para a vida, né? Hoje a gente lê um livro em português, nossa língua materna, e tem palavras que a gente vai procurar no dicionário, né? E tem expressões e tem contextos que não são nossos que a gente vai procurar saber do que está falando. Isso aí é aprendizado também, né? E isso é uma coisa que você trouxe agora no final, que é muito interessante e que eu acho que para quem não é nativo, tem muita pressão nesse sentido. A gente não tem o menor pudor em fazer erro de português, em falar Uhum. uma coisa errada, às vezes sai um, né? Eles faz e Uhum. não, né? Ok, passa. Ninguém fica questionando, mas a gente se questiona demais se faz É, algum erro em inglês. Se você lê um livro e acha uma palavra que você não sabe o que quer dizer em inglês, é o fim da, é, da picada. Em português, você vai lá e, né, pergunta na maior, mas o que é isso? é. E mas a gente tem esse peso, assim, né? De não Mas, saber. mas eu acho ótimo, quando a gente dá aula de português como língua estrangeira, o aluno que vive no Brasil ou que vive a cultura brasileira e convive com brasileiros, com aspectos da cultura, eles fazem perguntas que falam assim: Uau, nunca pensei nisso. Qual que é a diferença da palavra tal para a palavra tal? O que que é isso que eu escuto, que todo mundo fala comigo e eu não sei responder? Aí eu falo, gente, aqui em Minas a gente fala assim mesmo. E vai te fazendo refletir, né? Meu aluno me perguntou o que que é esse tal de lava-jato, que ele vê por todos os lados. Aí eu falei, é lava a jato, mas ao mesmo tempo, lava jato e tal. A gente começou Viajar. sim, a viajar nisso, e aí chegamos na Operação Lava Jato, e aí abriu toda-se uma possibilidade de ensino de cultura, no final das contas, né? Porque o Lava Jato está presente, eu acredito que em todos os rincões do Brasil, e teve a Operação Lava Jato também, que ficou muito famosa no exterior, ganhou até nome, né? Car Wash Operation. E as pessoas sabem, né? E as É, pessoas perguntam. Então, dar aula de português para estrangeiro é fascinante nesse ponto de vista, porque os alunos trazem questões reflexões que eu nunca fiz, que eu cresci falando assim, né? Então, é muito bacana poder é, ter, né? eu vejo isso, às vezes as pessoas falam assim, inglês é muito difícil, tem palavra que é a mesma palavra para muita coisa. Aí eu falo, você chupa manga? É. Mas é manga de camisa ou é manga fruta? Aí fica todo mundo assim, Ah, é a mesma. Gente, português também tem. As é. mesmas palavras para coisas diferentes, duplo sentido, coisa que a É. gente só entende porque a gente está no contexto, né? Que Uhum. não tá ali. Então tem que saber o contexto. Tem, ainda mais a gente falando, né? Quando a gente pensa em questão de sotaque, né? De regionalizações e etc. Eu tenho uma grande amiga do Sul que ela fala: eu fui fazer o rancho. Você sabe o que que é o rancho para eles? Nem É ideia. supermercado, tipo compra do mês. Se eu falar, eu vou fazer um rancho, vocês vão pensar eu construindo uma coisa. Não, é compra de mês, né? Uhum. Isso, pensa. Eu acho isso muito legal. Mas É deve ser mesmo, mais fascinante. interessante ainda nesse contexto de ter essa visão. Eu nunca dei aula de português para estrangeiros, eu tenho medo de dar aula de português. Jura? Tenho, porque eu acho meu português péssimo. Não sei se eu já te contei isso, mas eu só estudei no Brasil até o sétima série, né? Sexto ano, sétima série. E never again. E aí, quando eu voltei, eu fiz federal, eu fui direto pro inglês, eu não fiz graduação dupla, eu fiz só inglês. Então, sabe, passa, muita coisa passa. Muita É, coisa mas passa. isso é um preconceito linguístico, né? Não Vamos. é preconceito linguístico, eu acho que me falta ferramenta, me falta estudo, me falta, sabe, assim, de ter essa coisa de ter esse polimento linguístico, sabe? Uhum. Eu pulei essa fase, né? Porque eu morei fora é, de 16 até 20 e poucos, então falta
linguagem mesmo. Uhum. E desde então, assim, 70% do meu dia é trabalhando com inglês. Então eu sinto bastante dificuldade. Eu não me sinto apta para dar aula de português para estrangeiros. Olha só. E você é E isso é uma fluente? coisa. Seu o- português está lindo, está fluente, está Não, C2. eu falo, né? Mas na hora de escrever, eu acho que, sabe, eu fico ali. Você e é, todo mundo, você e é, 210 milhões de pessoas. Entendeu? eu acho muito engraçado. Eu uso isso direto, assim. Muitas vezes as pessoas vêm falar assim, né, o tal do professor nativo. Ah, porque a aula Ah, do isso professor aí é nativo. Aí eu outro. falo assim, ai, olha só, eu tenho uma aula amanhã de português para estrangeiro. Você pode dar no meu lugar? Todo mundo Aham. fala assim, que isso, tá ficando louco? Não, você não fala português? Vai dar aula Uhum. de português para estrangeiros. Não, mas não é assim. Pois é, né? No inglês também é assim. Então, Aham. pensando nisso, eu não me sinto apta de jeito nenhum para dar aula de português para estrangeiros. Mas eu acho massa, eu acho que deve ser bem legal. É, até perdi meu foco aqui. Mas é super inspirador, né? Ver como que você incorpora tudo isso, né? Eu acho que tudo que você falou agora é, casa, né? Tudo encaixadinho, tudo muito amarradinho, assim. E eu acho isso muito interessante, principalmente pensando na questão de que, assim, né? Os seus alunos, né? Às vezes, como você falou, né? Tem aluno de 70 anos. O pessoal já passou de estar sobrecarregado, já está em outra fase da vida, né? De Sim, família, sim. responsabilidades, né? Aham. E tem toda essa bagagem sua vem tanto para ajudá-los a superar essa sensação de, eu não tive tempo, né? Tô velho Uhum. demais e não. Uhum. Eu acho que é muito mentalidade também. A minha mãe era uma que falava assim: já aprendi demais, não quero aprender mais nada. É, e eu acho que isso tudo que você trouxe, né, vem para dizer contra isso, né? Isso, exatamente. Para ajudar a superá-los. E você traz essa reflexão também, Carol, que não tem idade, que é para sempre, que a gente está sempre aprendendo Sim, com com tudo. certeza. Os alunos que estão na faixa dos 20, dos 30, eles já estão mais confortáveis, né? Que, na verdade, eles mal deixaram a escola, né? Continuam, então, para eles é mais tranquilo. É, os alunos que estão na faixa dos 40, 50, principalmente os que me procuram por pressões corporativas, né? Porque trabalham em multinacional e tal, esses se questionam muito. Será que eu posso? Será que eu dou conta? Será que é isso mesmo? E ao mesmo tempo eles têm que, não tem saída. E aí temos vários momentos assim, vamos colocar o material de lado, vamos conversar aqui, sabe? Porque é parte do processo, né? E aí, os alunos mais velhos, eu acho assim, teve uma época que eu tava com, acho que uns 4 alunos, 60 a mais. E eu tava achando o máximo, porque assim, todos é, ou já aposentados ou caminhando para aposentadoria, então estavam com uma vida um pouco mais tranquila, não tinha que bater cartão, não tinha essa pressão externa e com essa energia para aprender, com essas crenças ainda de muitos anos atrás, né, do conceito do que é aprender, do que é um ambiente de aprendizagem, né? Então é muita adaptação, principalmente quando a gente partiu para o virtual. Para eles foi Nossa. assim, nós rompemos muitas barreiras, né? Então, eu já vejo o sucesso deles de conseguir mexer no software e dar conta de. Às vezes eu peço para compartilhar a tela deles Eu ia comigo, falar, o mostrar. compartilhar a tela é o Aham. desafio. Tem todo um tutorial e tal, mas já é um grande progresso. Eu acho o máximo isso, né? Eu tenho um aluno de 76 que está há 5 anos comigo e ele chegou até mim porque ele estava acabando de voltar de viagem da China com as filhas, ele tem 2 filhas, e as filhas zoaram ele a viagem inteira que o inglês dele não era bom o suficiente. E aí ele chegou para mim em 2019, ele chegou para mim e falou assim: "Eu estou aqui porque eu quero melhorar o meu inglês, porque ano que vem eu pretendo ir para a Rússia com minhas filhas. E eu não permito mais que elas me zoem." Que fofo. E o inglês dele estava
estava bom o suficiente para se comunicar, né? E eu tive que quebrar muitas barreiras com ele. Por exemplo, ele tinha um livro do aluno e um livro de exercício. Então ele fazia o exercício e eu orientei ele. Falei, você vai fazer os exercícios e vai checar a resposta atrás e vai trazer para minhas dúvidas, para a gente discutir e a aula fluir mais e tal. Nunca consegui fazer isso. Ele sempre fez questão de corrigir todo o exercício comigo no início da aula, né? Não existe essa coisa da gente falar só das dúvidas, ele quer tudo. E tudo bem, eu respeitei, mas eu também consegui trazer para ele um outro ponto de vista, que é, não precisa ir número um, depois vai para o dois, depois vai para o três, né? Então a gente pode fazer, é, a gente pode começar uma lição lá na frente primeiro, depois voltar, o que fizer sentido para aquele momento da aprendizagem. E a gente faz também, tô achando lindo, já faz uns anos que eu consigo fazer com ele uma sala de aula invertida. Eu consigo mandar para ele alguns documentários de 30 minutos, 40 minutos, que ele gosta muito de certos temas. Então, eu separo esses documentários para ele. Ele não tem ainda uma navegabilidade, vamos dizer assim, no YouTube, nos canais. Já mostrei para ele vários canais de documentário bacana, vários, né, as BBCs da vida. Ele não consegue acompanhar. Então, eu faço essa curadoria toda semana. E eu também sou meio cabeção, né? Então eu assisto o documentário e depois eu mando para ele e falo: olha, assisti isso aqui essa semana, eu acho que você vai gostar. E ele assiste e ele tira o caderninho dele com as palavras novas que ele aprendeu e vem questionar comigo por que que a palavra tal significa tal coisa e se não era tal coisa que ele aprendeu. É uma hora de aula. Ele falando desse documentário que ele assistiu. Então, assim, é muito bacana você trabalhar com gerações e aprender com essas gerações e também poder trazer, né, soluções. É o nome, né, do meu negócio. Eu trago soluções para as pessoas. Então, não importa o modelo que vem para mim, não importa o pepino, eu consigo trazer uma solução, né? Que Então eu vou maravilha. adaptando isso com as gerações, com as escolhas de aprendizagem, tem isso também, né? Tem aluno que não dá conta de fazer o tradicional para casa, mas se eu mandar um link com um vídeo, com uma atividade interativa, ele vai dar conta. Então eu vou aprendendo isso também ao longo do meu relacionamento com aquele aluno, né? Essa semana eu fiz um webquest, que era uma coisa que eu já estava querendo fazer há muito Uhum. tempo com os meus alunos. Nossa, mas foi caos. Falei, primeiro, porque é tipo um flipped learning, mas direcionado, né? Não só Uhum. na questão de você vai ali, você assiste isso e vamos discutir, não, mas já vem a discussão, já vem tudo ali, e é muito, tem que ir ali fazer, clicar aqui, volta ali, preenche aqui. Foi desafiador, mas eu acho muito interessante. E assim, às vezes, quando eu tô dando aula também, eu falo assim: hoje nós não vamos entrar no link, nós não vamos se ver, você vai fazer isso aqui. E aí Uhum. você vai me mandando, porque eu gosto de deixar eles mais independentes, porque às vezes eu acho que eles ficam muitos, não é? Não é? Não, tem que ir Aham. ali. Aí você me manda áudio. Mas eu não vou Aham. falar, vai falar, você vai me mandar áudio. Eu acho. Isso muito interessante também, da gente poder criar essa autonomia neles. E pergunta, ele foi para a Rússia? E as Não, porque filhas? 2020 chegou a pandemia, né? Mas ele não foi nem depois? Depois não, porque a vida dele deu uma guinada, ele começou a namorar, e aí a coisa andou para outro lado. Mas ele viajou ano passado, eu acho que ele foi para Turquia. Ele foi para Turquia no passado. E foi com as filhas? Teve ainda zoação Não, ou foi com não a mais? namorada. Ah, Casou e foi com a namorada. As filhas agora estão em eu outra. quero saber das filhas, se elas perceberam o aprendizado dele, se ele evoluiu. Porque a gente tem essa coisa, né? Quando a gente tá nesse lugar de filho, a gente é muito cruel com o pai. Eu Ai, lembro que super. eu ria do meu pai. Demais e falava assim, da onde você tinha... Meu pai tinha sotaque de alemão em inglês, sabe? Ele Aham. falava com... E eu escutava os meus amigos da Alemanha falando, falava assim, mas da onde que veio esse sotaque, sabe?
sabe? De alemão e inglês. Quando você fala inglês? E eu vejo meu filho mais novo, ele fala, mãe, o meu pai, eu falo, meu filho, sabe? Nem todo mundo teve essa experiência que a gente É, teve, de, né, de ter uma imersão, morou fora, ou é. teve contato e etc. E a gente tem que valorizar que eles se viraram. Meu pai já deu entrevista na televisão e ele nunca estudou, sabe? Ele é autodidata. Então, e ele tinha esse sotaque alemão que eu não sei de onde veio. Mas, bom, né? A gente faz isso, né? Cruel, mas a gente faz. Não adianta. E eu achei uma coisa muito interessante, Carol, que você colocou lá no formulário, que se você tivesse que dar um conselho para você mesma, Uhum. eu nunca perca a oportunidade de fazer um curso. Aham. É, me conta se teve algum momento que você percebeu isso, que era importante de, né, desse aprendizado, né, que tem tudo a ver com lifelong learning, etc. Uhum. Mas teve alguma experiência que foi transformadora nesse sentido? Ai, várias, né? Eu sempre, eu olhei, eu tava pensando sobre isso em retrospecto, assim, eu sempre fui uma yes person. Eu sempre falei sim para todas essas oportunidades, de aprendizagem. Eu lembro quando eu trabalhava, na cultura inglesa, eu participei de um projeto deles para a gente fazer uma certificação internacional, uma certificação que custava caro e a cultura deu para gente. E eu me senti assim, mega privilegiada de ter sido escolhida, de ter feito o curso e, por fim, pegar o certificado. E eu lembro de ter professor na época falando assim: longe de mim passar minhas férias todas estudando, porque o curso Eu era janeiro. lembro, eu lembro disso. Foi quando eu saí. Eu saí, tipo, um semestre antes disso. É, e assim, eu lembro que tinha professoras assim que achavam um absurdo passar janeiro inteiro estudando, e eu falava assim, cara, mas esse curso custa não sei quantos mil reais. Só a prova do certificado era tipo 6.000 reais na época, uma coisa assim, com câmbio. E a gente está ganhando, sabe? E esse certificado vai me abrir portas e eu vou poder ser professora em qualquer lugar do mundo. E ela achando desaforo, sabe? E eu ficava assim, boba, e todos os cursos que me ofereciam. E aí depois eu descobri uns portais, a partir de 2013, eu descobri o Coursera, depois eu descobri o Future Learn, e fui fazer curso, e assim, em 2018, 19, a gente teve, eu e uns colegas, ex-colegas de cultura, a gente teve um podcast de educação e eu fiquei tão envolvida que eu fui fazer uma pós-graduação em educação. Amei! Falei, vou fazer. Tô falando de educação, tô lendo, tô me preparando para os episódios, vou fazer uma pós e fiz uma pós. E 2019 foi um marco para mim também, porque eu fui para Inglaterra fazer um curso de preparação de material, porque como eu estava preparando muito material para os meus alunos, né, alunos que chegavam querendo fazer curso de conversação, algo mais livre, eu senti necessidade assim de ter uma estrutura melhor, de ter uma confirmação que eu sabia o que eu estava fazendo. E eu acabei aprendendo, óbvio, muita coisa. Fui beber na fonte, né? Fiz o curso com os autores dos livros que eu uso hoje, né? Então foi assim um divisor de águas na minha vida. Então eu acho que é isso. Olhando em retrospecto, eu sempre fui essa pessoa que para todo novo empreendimento, né? Eu fui fazer um curso para melhorar. Então, sei lá, começava essa minha história com as línguas, né? Sempre dei um jeito de ir para o país onde se falava a língua para estudar a língua, né? A questão de ser freelancer, quando eu decidi ter o meu próprio negócio, fui fazer um curso para aprender a ser freelancer, né? Sim, porque fazia sentido para mim de aprender os bastidores, né? De aprender o que as coisas com as quais eu não lidava sendo professora, né? Porque hoje eu lido com todos os departamentos de uma empresa, né? Eu lido com a tesouraria, eu lido com o marketing, eu lido com tudo, né? Então eu fui aprender. Ah, e não me arrependo de nenhum curso que eu fiz. Adoro. Interessante você falar isso, assim, me voltou a um assunto que eu trago sempre, né? Eu fiz.
eu fiz o high school inteiro nos Estados Unidos. E eu sempre falei que aqui faltam algumas matérias que lá tem, que inclusive a gente não para pensar. Você tá falando aí, né? Hoje você é todos os departamentos de uma empresa. Eu sempre Uhum. falei que a minha casa era uma microempresa, porque você tem, né, budget, você tem compras, você tem funcionários, você tem É, escola, você tem que administrar milhões de coisas, mas delegar. a gente vai aprendendo isso tudo é, a- apanhando, né? E lá É. tem esses cursos, né? Você falou que você fez o curso de freelancers, lá tem o tal do Home Economics, que é Uhum. isso, é você lidar com o seu dia a dia, de como que você faz, em que você gasta, em que você enxuga, né? E falta, né? Os brasileiros são muito mal preparados nesse Uhum. sentido, né? É muito Uhum. legal. Eu também sou fã de fazer curso. Eu também fiz curso para tudo. Tudo que eu falava assim, ah, eu vou fazer isso, vou fazer um curso. Ah, eu vou fazer aquilo, vou fazer um curso. Sempre. Adoro. É muito bom. E é, voltando aqui ao nosso script que a gente foi lá dar uma volta. Outro tema que é bem interessante que você estuda é educação linguística intercultural. Uhum. Como professora de múltiplos idiomas, tem tudo a ver, né? Uhum. Mas como que você traz essa questão dos aspectos culturais para os ensinos das línguas e por que que isso é tão importante? Porque dentro do que você faz isso é tão importante? Bom, eu sou uma professora de uma geração que ainda respondia à pergunta: você ensina inglês americano ou britânico? Né? Existia essa divisão lá no final dos 90, início dos 2000, porque aparentemente era algo que fazia diferença, era algo que trazia algum status. E todo professor de inglês, de espanhol, de língua estrangeira em geral, ele tem sim o seu crush, a sua cultura crush, né? Então tem gente que vai se envolver com o espanhol porque é apaixonado com a Espanha e com a cultura do flamenco, com, né, o jeito de ser. Tem gente que é apaixonado com os Estados Unidos, e na verdade é o país anglófono que mais tem influência sobre a gente. Eu cresci vendo filme americano e sonhando em fazer high school nos Estados Unidos, porque era o que vinha para mim de cultura estrangeira, né? E, enfim. Eu fui estudar no Canadá. Primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu tinha 30 anos de idade. Então, quando eu fui para o Canadá nova, com 18 anos, voltei apaixonada pelo Canadá, voltei embaixadora do Canadá. Tudo era Canadá. E aí fui crescendo, amadurecendo, visitando outros países, aperfeiçoando outras línguas. E eu percebi que a minha casa é o mundo. Óbvio, eu me identifico com algumas culturas, me sinto muito confortável em alguns países, em algumas culturas, outros nem tanto, mas eu acho que a gente tem que ter a consciência que a gente está criando não falantes da língua, né? O inglês em particular, que cumpre muito essa função da língua, como que a gente diz? Dessa língua franca, né? Que vai chegar em todos os lugares. Mas a gente está criando um cidadão para o mundo, né? Quando a gente vê as estatísticas que no inglês em particular, existem mais falantes não nativos de inglês do que falantes nativos, você chega à conclusão óbvia que as suas maiores interações ao longo da vida vão ser não nativo com não nativo. É um brasileiro falando com alemão, é um brasileiro falando com italiano, com chinês, do que um brasileiro falando com um americano, com inglês, com australiano, né? Então, quando eu converso com alemão, eu tenho que ter uma língua, um repertório que atenda a um conhecimento comum ali, né? Que é um conhecimento de mundo que não vai ofender a cultura da pessoa com quem eu estou falando, né? Que vai entender as referências da pessoa. É, Então, eu acho que isso, de novo, tem no... A gente fala muito nos materiais, né? Quando eu falo que não existe mais aquela lição do chá das 5, às vezes até tem, mas em outro contexto hoje em dia. Esse material que eu uso,
é muito interessante que a maioria dos vídeos, dos áudios, são falantes estrangeiros. É um material que foi concebido e foi criado na Inglaterra por autores ingleses, mas eles têm em mente que a maior parte das interações vai acontecer não nativo com não nativo. Então precisamos falar de outros assuntos, senão o chá das cinco, senão a monarquia, sabe? Essa consciência é muito legal. Nos materiais, de língua espanhola, eu ainda vejo muito eurocentrismo. Eu ainda vejo muita Espanha presente. Porém, já se reconhece aí a possibilidade dos falares espanhóis, o peso da América Latina na construção dessa língua, né? E é interessante que quando a pessoa vem me procura para falar espanhol, é muito interessante, porque ela fala assim: ah, eu quero ir para Espanha, eu quero estudar na Espanha, eu gosto da Espanha. Porque eu pergunto, com qual país você mais se identifica? Para eu saber também a minha abordagem, né? E eu procuro saber, né? Então a pessoa fala, ah, eu amo o México. Ah, é? Então tá bom. Então vamos trazer elementos mexicanos para nossa aula, né? Porque você está preparando uma viagem para o México, mas o nosso material é bastante centrado na Espanha, mas vamos falar mais de México em ocasiões diversas. Uhum. Eu tento fazer isso, mas ao mesmo tempo que eu falo do México, eu falo da Noruega, né? Então eu falo da Noruega em espanhol, falo da Noruega em inglês, nunca vou falar da Noruega em norueguês, provavelmente, porque eu não vou aprender a falar. Mas, sei lá, eu tenho um aluno que adora a cultura escandinava. Vamos falar da Escandinávia na língua que a gente está estudando. Porque é isso, somos globais, Sim. né? Somos cidadãos do mundo. Então a gente tem que estar preparado para discutir a aurora boreal na Noruega. Talvez com a mesma consciência que a gente sabe que existe o 4 de julho nos Estados Unidos, mas tudo dentro assim, da sua devida proporção do que aquilo significa para a pessoa também, né? É. E eu acho que isso tem um peso é, enorme numa uma coisa que eu sofri pessoalmente, Uhum. é, que é a questão do preconceito linguístico, Aham. né? Eu lembro, assim, foi uma experiência traumatizante nos anos 90 nessa época de, né, American English, British English e etc. E o meu inglês é extremamente americano. Por que será, né? Por motivo Uhum. nenhum, outro que eu morei lá. Eu nem, assim, nem foi uma escolha. Ah, você escolheu. Não, meu pai tinha questões de negócios e etc. Eu fui morar lá. Então não foi assim. Na época não tinha essa questão de escolha. Canadá, Austrália, intercâmbio. Não foi isso que eu fui Uhum. fazer, né? E uma vez, num meio linguístico, falaram: Ah, seu inglês é super americano. Nossa, mas você é brasileira? Ah, I'm so sorry, so you don't speak any proper languages. Ah. Nossa, isso, isso foi tão forte. Porque meu português é brasileiro, não é, né? Não é português. Aham. E meu inglês é americano. Ah, né? Não, I don't speak any proper languages. Horrível É isso. interessante quando a gente tem outras perspectivas linguísticas. Olha só, eu tive uma epifania ano passado, eu fui num evento de português como língua estrangeira na Inglaterra. Fui na cara e na coragem. E cheguei lá, tinha um grupinho bem coeso ali, eu fui a outsider e eu adorei. E descobri que o ensino de português na Europa é fortíssimo, português do Brasil. Mas o português do Brasil hoje em dia é o oficial, né? É, Hoje em dia. calma, eu vou chegar lá. E aí tem muitos brasileiros na academia. Na Inglaterra em particular, que eu conheci muitos lá, mas eu sei que tem outros países também. Eles gostam do nosso português. Enquanto a gente, no inglês, discute o inglês como língua franca, lá eles discutem, no português, é discutido o português como língua pluricentral, acho que é isso que eles falam, pluricentralização da língua, ou seja, não existe o português referência, existem portugueses, né? E vamos dizer o português europeu e o português brasileiro, porque infelizmente a África não produz o suficiente para ter essa Uhum. representatividade
Timor-Leste muito menos, né? Então, esse pluricentralismo aí existe em Portugal e Brasil. Portugal já reconhece, Portugal, sim, os mente aberta de Portugal, porque a gente sabe que ainda existem muitas Uhum. pessoas, né, que têm uma mentalidade a mentalidade de colonizador, né? Inclusive tem um linguista que defende a hipótese de que o português brasileiro não é português, é brasileiro, é outra língua. E eu acho isso bastante absurdo, porque eu passei 2 dias num evento com várias pessoas de Portugal, tinha gente da África também, entendi todo mundo, nos entendemos todos. Todo mundo sentou na mesa para falar português, o seu português, né? E nos entendemos perfeitamente. Uma ou outra palavra que tiveram que explicar, da mesma forma que eu acho que se eu sentar com uma pessoa do Acre, É o que eu falei da e minha amiga outra do Sul. pessoa do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte, uma hora vai sair um termo que alguém vai se entreolhar e falar: bom, não entendi, explica. E foi mais ou menos isso, né? Enfim, foi divino assim essa epifania. Foi legal demais eu participar desse evento para ter essa percepção linguística, né? E trabalhando com espanhol, a mesma coisa. Comecei a entrar em alguns grupos, a participar de alguns eventos para entender a cultura do ensinar. E como eu venho da cultura do ensinar inglês, eu tenho muito essa perspectiva, essa perspectiva intercultural. Eu acho que desde sempre eu tive isso, antes de saber o nome. Desde sempre eu quis criar pequenos cidadãos do mundo e não falantes da língua só, sabe? Quando eu Uhum. trago, é, os meus alunos até riem às vezes. Eu tenho uma aluna de espanhol que faz conversação livre, assim, então eu trago, cada semana eu trago um tema. E eu trouxe uma vez uma matéria que saiu no El País sobre situationship, que é o que muitas pessoas hoje se colocam nessa caixinha. Elas não estão namorando, mas também não estão. E Uhum. aí elas estão na coluna do meio, e isso se chama situationship. E eu trouxe Nem isso para sabia. aula. Sim, situationship. Se não me engano, tem até uma caixinha assim no Facebook, talvez. Aham. E aí saiu no El País, achei ótimo, levei. Ela virou e falou assim, cara, como que você acha essas coisas? De onde você tira essas coisas? E eu falo, nem queira estar na minha cabeça, porque as coisas que eu leio, o tipo de mídia, tudo que eu leio, tudo que eu, assim, eu não tenho preconceito para ler nada. E eu acabo tombando com essas coisas, sabe? Essas definições. Eu fico sabendo do que acontece no Uzbequistão, porque eu sou essa pessoa também. E por que não trazer o Uzbequistão para aula de espanhol? Claro, Então é isso, essa caixinha de possibilidades que eu considero assim valiosíssima para trabalhar essas possibilidades de mundo, sabe? eu acho que é uma questão muito de interesse, né. Uhum, também. Interesses diversos, assim, você, né, uma pessoa que se interessa pelo que acontece no mundo. Hoje mesmo eu Uhum. descobri uma gíria nova, tá, Hum. que nos Estados Unidos os jovens não estão usando mais cool para dizer que alguma coisa é cool, agora é sigma. Sigma, ok. É. Porque eles estão reduzindo tanto o digitar, que é mais fácil só colocar o símbolo, né? Porque é uma letra, sigma é uma letra grega, é uma das Aham. letras gregas. Então só põe o sigma lá e que cool já ficou uma palavra grande para Ah, digitar. Sério, eu li isso hoje. Eu vou te mandar o artigo. Eu achei isso extremamente curioso. mas é a língua, né? A língua tá viva e é isso aí. Não É, tem, não tem mais essa. Se o brasileiro começar a usar uma certa expressão em inglês ao falar inglês, quem diz que está errado? A língua é nossa também, né? é, isso mas eu acho isso lindo. Eu também, eu também. Eu acho isso muito legal. É, tem tudo a ver com o que que a gente está falando, né? Dessa questão de polarização, de ao mesmo tempo é tudo mais conectado, né?
E aí vem você, uma pessoa ícone do plurilinguismo aí, né? Não é, vamos deixar o bilinguismo de lado mesmo. Você pode servir para uma como uma ponte para os seus alunos, né? Como para trazer mesmo essa questão da compreensão intercultural, igual você falou, Uhum. né? Ah, fala da Noruega em espanhol e não fica restrito, porque antigamente tinha muito isso, né? Assim, os livros, eu estava conversando isso no episódio 2 eu fiz com a Kênia Santos, que eu acho que eu já te falei, e a gente estava. A Kênia tem essa questão da multimodalidade, de artes e né, de imagens, e a gente estava falando daquela imagem do livro de antigamente do inglês, né? O menino lourinho de olho azul brincando com o É, Golden Retriever na grama, né? Num aham. país tipo o Brasil, que todo mundo mora em apartamento, né? Ninguém é lourinho de olho azul. Ninguém não, né? Mas assim, uma pequeníssima parte da população é lourinho de olho azul. Então, eu acho que isso tudo, aí você traz esse outro lado, né? Que não só os Uhum. países falantes das línguas têm relevância para ser objeto de estudo, né? Uhum. E de discussão. E aí esse vai trazendo, né? Transformando essa visão toda em exemplos mais concretos e relacionando tanto o linguístico, o cultural e isso tudo potencializa demais o ensino de idiomas. É, E como que você acha que eu vou te dar um contexto aqui. Eu tenho um amigo que ele já morou no mundo inteiro. Assim, ele é daqueles que resolvia fazer mochilão quando tinha 19, 20 anos, mas ele não ia e ficava 3 meses rodando a Europa, não. Ele ficava assim 1 ano e 9 meses. E aí ele trabalhava nos hostels dos lugares, e porque sempre tem vaga, né, para É. trabalhar em hostel e tal. E ele acabava ficando muito tempo. E uma vez eu perguntei para ele. O que que você mais aprendeu morando nesses lugares todos? Aí ele falou uma coisa que eu achei, eu carrego isso comigo assim, para sempre. Ele falou que aprendeu tolerância. Uhum. Então, você, como que você vê isso tudo que você trouxe, né, de, né, principalmente da interculturalidade, do plurilinguismo? Você acha que isso é uma ponte para promover mais empatia e compreensão? Com certeza. Eu vou. É delicado isso, né? Porque como eu trabalho com alunos individualmente, né? Não é uma turma, e aí não dá para filtrar mais os comentários. Fica uma coisa bastante aberta, bastante exposta, explícita. Então, nem sempre eu vejo canal para falar de certas coisas, porque eu percebo já que o aluno tem suas noções pré-concebidas de certos temas e eu tento trazer um outro lado, mas não é sempre que eu tenho sucesso, né? Eu tento respeitar o ponto de vista do aluno sempre, não toco em assunto espinhento, não falo de política, não falo de religião, às vezes isso vem do aluno. Se eu percebo que tem uma sintonia aí na mentalidade, no jeito de ver as coisas, eu dou continuidade à conversa, se não, eu ouço e eu tento entender. E conhecendo as pessoas também, você meio que fala, eu sei por que que tá falando isso, porque ela vem desse meio e provavelmente a vida sempre foi assim nessa bolha, então ela não consegue enxergar. Eu vou tentando trazer coisas, mas com muito cuidado também, para não ofender, para não passar dos limites. Nem sempre eu consigo ter essas conversas enriquecedoras que vão trazer dois pontos de vista e a gente consegue chegar num consenso, né? Principalmente nessa época de polarização de opiniões, isso é difícil se concretizar, né? Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, na, eu tinha uma aluna, 4 horas da tarde, eu tinha uma aluna que era das ciências sociais e estava fazendo doutorado, tinha toda essa coisa mesmo pelo social, né? Querendo ver as mudanças do mundo e tal. E às 5 horas da tarde eu tinha uma aluna bem na bolha, assim, bem.
Zona Sul, Estado mínimo, essa postura, né? E aí, às 4 horas da tarde, a minha aluna começou a falar do disparate que foi a eleição na Argentina. O Milei tinha acabado de ser eleito. E ela falou: Ai, teacher, você viu? A Argentina não aprendeu nada com a gente. Eu falei: Ah, mas a gente não aprendeu nada também com os Estados Unidos. Viu o que aconteceu no Brasil antes da Argentina? E é isso aí. A gente tem que, às vezes, focar no micro para dar conta de viver o macro. E aí fomos tendo uma discussão política e tal, não sei o quê. Às 5 horas, a minha aluna veio e falou assim: Graças a Deus esse cara ganhou na Argentina. Eu falei: Ah, é? É, porque. A Argentina já tem muito líder, a América Latina já tem muito líder de esquerda. Tinha que ter um de direita mesmo. Não sei nada desse cara. Não ouvi, nem ouvi falar dele, mas eu acho que ele vai ser bom para a Argentina. Eu falei, olha, que interessante. Ok. E eu sabia do contexto dela, eu sabia de quem ela tinha votado nas eleições anteriores no Brasil. E aí fazia total sentido, sabia de onde ela vinha, né? Porque já estava comigo há 2 anos. Então o comentário fazia total sentido. Mas ao mesmo tempo era uma pessoa assim que me falava das viagens dela e me contava tudo de legal que ela descobria nas viagens, me mostrava foto dos netinhos e queria falar dos netinhos. E você vai vendo que as pessoas têm vários lados, não são só dois, não é só um, são vários. E eu escolho o que eu dou conta de conviver. Esse lado aqui eu dou conta de conviver e afinal de contas é o meu trabalho, É né? isso que eu ia falar, assim, às vezes a gente tem que pôr uma máscara, né, É. e deixar. Eu falava isso muito, eu trabalhava com educação infantil, né? Eu sempre trabalhei com educação infantil. Aí eu falava assim, do portão da escola para frente, eu não sou mãe, eu não Uhum, sou esposa, eu não sou filha, eu não sou nada. Eu sou Miss uhum, Robs. uhum, E a Miss Robs é uma pessoa empolgada, sorridente, independente do que estava acontecendo ali, era a Miss Robs, uhum. sabe? Então, né, essas coisas, você fala, aham, eu, Aham, eu tenho exatamente isso que você falou, que você tem, né, 4 às 5, eu tenho de 7 da manhã às 8 e de 8 às 9. Opostos, sabe? Um é teorias da conspiração e tá todo mundo, sabe? O outro é terraplanista. aham. E nossa, pois é, né? Que absurdo. É isso Eu aí. não, eu não, eu não, eu não bato de frente, É, né? Por exemplo, eu tenho uma aluna que é apaixonada com Estados Unidos, esteve nos Estados Unidos agora e falou que morreu de vergonha, assim, de ser brasileira, pela primeira vez na vida. Aí eu já saquei qual é que era a dela. Então, assim, eu não vou ficar trazendo coisas para a gente discutir que mostre para ela o tanto que os Estados Unidos não é o último bis da caixinha. Tem suas coisas legais, sim, mas só mas não precisa ter vergonha de ser brasileira. eu tenho vergonha de morar num país que me dá 4 meses de licença maternidade paga. Mas eu tenho que ter esse termômetro, eu tenho que ter esse bom senso. E como eu ouço muito da vida da pessoa, sem eu perguntar, as pessoas me contam muitas coisas, né? Eu já crio esse cenário do que é a vida dessa pessoa, né? Então, uma pessoa que mora num determinado bairro, que tem certos acessos, que consome certas coisas de cultura ou coisas mesmo materiais. Ou Eu não consome cultura, ou não né? consome, o que que ela gosta de assistir, tudo isso, tudo, eu consigo ter mais ou menos um parâmetro ali para eu falar, bom, existe abertura para eu falar disso, não existe, né? E tá tudo certo, porque eu tô ali para ensinar inglês também, eu não tô ali para gostar de ninguém, nem claro que eu quero agradar, porque é o meu negócio também, né? Mas eu também não vou fazer de tudo para agradar, mas eu também não vou transformar aquilo numa questão ferro e fogo, sabe? Eu tenho que convencer a pessoa de algo, não. Nunca chegou a esse extremo. Isso eu acho que isso tudo tem muito a ver também em atuar na educação fora do ambiente formal, né? E Isso. físico da escola, Ah, né? A gente isso. não tá ali, como você acabou de falar, lidando com um grupo que você consegue ver aonde que tá a maioria e até Uhum. pode se posicionar. Quando você tá num 1 a 1 ali, é É o que a pessoa tá complicado, é falando, as delicado. crenças dela, e você fala assim, É. ó,
E aí ela fala, e você? Você fala, eu não tenho muito uma opinião. Aí eu fico tentando É. me afastar. Tudo que diz respeito à crença de aprendizagem eu tô ali para intervir, né? Então eu tenho todo o respaldo teórico, todos os meus 25 anos de experiência formais e tal. E agora, quando é crença de vida, eu não posso, eu não tenho direito de interferir, né? Então, eu acho que é um quê da minha personalidade também. Eu não sou essa pessoa que quer ganhar o argumento, assim, na força do argumento, que tudo é um debate. Não. Eu tenho muito claro para mim que são visões de mundo. Tem meia dúzia de pessoas só que me importa o que pensa, que são as pessoas que estão vivendo diretamente comigo né, se eu tiver um parceiro de vida que pensa muito diferente de mim, as coisas não vão fluir. Então aí faz a diferença sim, né? O que ele acha da vida, os comentários, o tipo de piada que ele conta. Agora, se é um aluno, se é um conhecido, um vizinho, eu meço o tanto que isso vai interferir na minha vida, mas isso sou eu. Eu acho que tem um quê da minha personalidade, do meu jeito de ser, Mas a sabe? gente tem que ser, né, político nessas É, horas. Porque eu sou senão bem que- assim. a gente não tem como escolher o perfil de aluno que a Não, gente que a gente quer, né? A gente trabalha com isso. Então, é. é igual o chefe. Seu chefe é lá completamente oposto nas suas crenças, você ri. Uhum. É, isso aí. É isso aí. Ok, né? Uhum. Eu vou concordar em discordar e ficamos por aqui. É. E como fundadora da Carolina Cunha Soluções Linguísticas, eu adorei esse nome. Eu não sabia que era esse nome todo. Você também é empreendedora da educação, né? Uhum. Algo que muitos educadores consideram, mas nem sempre sabem como realizar. Como que você fez essa transição de professora para empreendedora e que você aprendeu com esse processo? Eu acho que o meu processo é bastante parecido até de muitas mães que chegam naquele momento assim, uau, a CLT não dá conta de mim, nesse momento da minha vida, né? Eu trabalhava em muitas frentes, assim, tinha vários projetos paralelos, sempre fui professora de escola de idiomas, mas sempre tive alunos particulares, projetos de tradução, revisão de texto, sempre fazia. Mas o meu foco principal era sempre estar na escola de idiomas, né? Principalmente, assim, como projeto principal da minha vida. E aí, quando a minha filha nasceu, eu reduzi drasticamente as minhas horas de trabalho para ficar com ela. Era o que fazia sentido para mim naquele momento, total. E meu salário reduziu drasticamente também, né? Eu acho que isso, várias mães enfrentam isso nesse momento da maternidade. E eu comecei a pensar em soluções para eu ganhar dinheiro. Sabe aquela coisa, trabalha enquanto eles dormem? Eu gosto dessa frase. Essa frase, para mim, é a frase da maternidade, não é a frase da Faria Lima, é da maternidade. Enquanto eles estão dormindo, a gente trabalha, né? Só faz sentido na maternidade ou se o seu cliente está na Ásia. Você trabalha enquanto eles dormem. Quando eu fui mãe, meus clientes estavam na Ásia. Upa! Enfim, eu comecei a pensar em possibilidades, e aí em 2016 eu comecei a fazer um curso de tradução, porque eu sempre fiz tradução, mas de maneira bastante amadora. E eu falei, cara, eu consigo ganhar dinheiro com isso. É uma coisa que eu gosto, eu sei fazer, mas, de novo, eu preciso de um curso para me ensinar a fazer de maneira profissional. Comecei a fazer o curso e aprendi demais. Eu me dei conta do tanto que eu estava amadora no processo. Aprendi demais sobre o processo de tradução, sobre o mercado de tradução no Brasil. Fiz um networking legal e também com o incentivo do meu marido, comecei a desenvolver a minha marca para trabalhar com tradução, né? E aí minha marca ficou pronta em 2017, ficou pronta no dia que eu fui para São Paulo participar de um evento de tradução, um workshop bacana com uma tradutora divina. E aí fiquei animada, fiz cartão de visita, fiz minha logo. E aí comecei a dar aula particular também. Enquanto a minha filha dormia, eu dava aula particular online de noite. E falei, opa, isso é legal. Isso está me nutrindo. E aí depois comecei a reservar 2 dias da semana só para aula particular.
E quando eu me dei conta, eu tive que fazer uma escolha, né? Porque eu já estava com demanda para dar aula, mais aula particular do que ficar na escola. E aí tomei a decisão de sair da escola e ir 100% freelancer, com um frio na barriga Eu ia tremendo. falar, não deu frio na barriga. Um frio na barriga, porque eu aluguei uma sala. Então, o negócio foi uma operação assim, grande. Eu não Teve fui só, investimento, né? Não foi teve um só. investimento grande. E eu assim, meu Deus, se eu não tiver aluno para pagar isso aqui, de cara eu já comecei com R$ 2.000 de aluguel e coisas que eu tinha que pagar, internet. E, e assim, eu sou muito abençoada, eu me sinto muito abençoada nesse processo todo, que já no segundo mês eu já tinha grana o suficiente para pagar o aluguel e para tirar uma graninha para mim, sabe? Ótimo. Fiquei muito feliz assim e fui desenvolvendo aos poucos, né, com o aprendizado dos cursos, fui me envolvendo mais com a comunidade de professores freelancers, tradutores freelancers também, fiz curso de revisão de texto e aí abri várias frentes de trabalho. Alguns anos mais tarde, com a pandemia, tive que abrir mão da sala, fiquei 100% online, mas também comecei a ver outras possibilidades, né? Então, de repente, eu tinha aluno do Rio de Janeiro, é, do Rio Grande do Norte, e de repente Estados Unidos, e aí eu comecei a ter um problema bom. Como é que eu vou cobrar essas pessoas, né? Essas pessoas não podem me fazer um Pix, como é que eu cobro? Fui aprender como fazer para cobrar essas pessoas. E aí, na pandemia, uma amiga fez um desafio. Eu queria voltar a estudar alemão e uma colega, ex-colega de trabalho, que também é professora de alemão, procurei ela, falei: Olha, eu queria estudar alemão com você, mas não vai ser favor de amiga, não. Eu vou te pagar, a gente vai fazer, vai voltar a estudar sério. E ela falou: Tudo bem, você vai me pagar, mas você não vai me pagar com dinheiro, você vai me pagar com aula de espanhol. E eu falei: Não, mas eu só falo espanhol, não dou aula de espanhol. Ela falou: Carolina, você está querendo enganar quem? Você tem o certificado de proficiência em espanhol. É Você professora conhece de toda a língua. metodologia de ensino É, de língua estrangeira, só adaptar. E é. aí estávamos na pandemia, eu tinha juntado uma grana para viajar, eu vi que eu não ia viajar. Falei: Quer saber? Vou fazer um curso de ensino de espanhol, língua estrangeira. Fiz um curso de espanhol, língua estrangeira. Me envolvi na comunidade de professores de espanhol, língua estrangeira, e hoje eu ensino espanhol também. E já ensinava português, e aí veio um aluno, com esse aluno veio outro, e hoje eu tenho vários alunos também, e estou muito feliz com o meu potencial, né? Que eu acho que esse potencial canivete suíço que a gente tem, né? Que eu não me dava conta. Enquanto eu estava na escola, eu achava que eu só podia estar ali na escola, que a minha vida era só aquilo. Eu pensava assim, para onde eu vou? Para qual outra instituição de prestígio eu vou que vai me aceitar com esses Para onde, diplomas para que onde eu eu vou tenho? crescer daqui, né? Como que eu vou crescer daqui? Exato, porque a gente vê uma. É curioso isso, a gente vê algo linear, né? A vida não é linear. Por que que a vida profissional seria? Mas porque eu sempre fui muito quadradinha na minha vida profissional, eu achava também, por exemplo, que o próximo passo era ser coordenadora. Eu achava que crescer era isso. E não, é expandir para os outros lados também, né? Então, quando eu pensava para onde eu vou, qualificada desse jeito, eu me achava super qualificada por ter um mestrado, por ter vários certificados, por falar outras línguas, por ter outros cursos, outras pós-graduações, e não estava usando necessariamente aquilo tudo nas minhas aulas de inglês cotidianas. E depois eu falei: Cara, eu não estou pensando fora da caixinha, estou pensando de maneira muito hermética, muito linear. O mundo tá aí para mim, né? E aí eu me dei conta que eu cresci demais para aquele ambiente que eu estava e eu precisava alastrar minhas raízes. E foi lindo isso, esse processo. Permite, mas eu discuti isso muito com essa minha amiga que é professora de alemão e hoje a gente continua as aulas. Ela me dá aula de alemão, eu dou aula de espanhol para ela e a gente sempre troca umas ideias porque ela também trilhou um caminho parecido. E ela não tem pudor nenhum de ganhar dinheiro, né? Ela não tem pudor nenhum. E ela fala: a gente, principalmente a gente que fez federal, a gente não é ensinado
a empreender, a gente não é ensinado a ver as possibilidades, né? Principalmente na faculdade pública, na universidade pública, a mentalidade é muito da gente replicar essa educação para o Acadêmica, né? A gente tem que público. continuar sendo acadêmico. Sim, sim, sendo acadêmico, então se você vai para a sala de aula, você vai para a escola pública para fazer a diferença, o que é lindo e é bacana mesmo, e é um superpoder. Por mais que o poder público tente abafar isso e o tempo inteiro sabotar as suas tentativas, né, de ser uma boa professora, de fazer a diferença, muitos sucumbem, infelizmente, mas a gente podia ver as possibilidades, né? Por exemplo, eu estudei tradução na faculdade, mas eu estudei o lado acadêmico da tradução, eu estudei o processo mental da tradução, mas ninguém me falou o tanto que o mercado era terrível. Ninguém me falou como eu devo tratar o meu cliente, como que eu devo elaborar um orçamento para o meu cliente, para ele não achar que saiu da minha cabeça aquele número, né? E como eu devo educar o meu cliente para ele não achar que qualquer R$ 100 vai traduzir o texto de 100 páginas dele, né? Então, isso é importante. Eu cheguei a oferecer alguns cursos, né, para pensando assim fora da caixinha, eu cheguei a oferecer alguns cursos para professores empreendedores, para tradutores freelancers e revisores de texto, porque eu sou muito multiplicadora. Eu faço muito curso, mas eu gosto de replicar, É, de multiplicar aquilo que eu aprendo. Isso vem e veio também o lado de professora que trabalha com professores, que treina professores. Esse meu querer discutir as coisas e falar sobre o teórico no campo prático vem muito desse comichão também, de querer multiplicar aquilo que eu sei, né, passar para frente e talvez ajudar as pessoas a não passar pelo que eu passei de quebrar a cabeça para falar assim, bom, esse cliente não aceitou meu preço, mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu estou precisando de dinheiro, sem pensar no trabalho que eu vou ter para traduzir aquele texto, para revisar aquele texto, que não ou vai para dar valer o aquela que você está aula, recebendo. para É. preparar aquela aula que eu vou ter que estudar antes, porque é um tema muito específico, sabe? E hoje em dia eu consigo falar não. Ou então, se eu aceito o desafio, eu consigo medir melhor o tamanho desse desafio. E também ter o julgamento assim, eu vou correr atrás, eu vou ensinar, eu vou preparar para esse certificado que eu não sei nada a respeito, que eu vou ter que fazer uma aula para aprender. Quantos clientes vão vir depois que eu vou usar esse conhecimento? Ah, nenhum. Só esse aí por enquanto, porque o mercado é pequeno. Ah, então não vou nem. Vou passar para frente. Não, e às vezes você passa para frente para alguém que já fez isso, e aí Aham. quando a pessoa chega lá com um aluno de 70 anos, ele passa para você, né? É isso que eu vejo hoje, essa É. comunidade que eu tenho de pessoas, de profissionais, que eu confio no trabalho, que eu, sabe, que eu sei que vai dar conta do recado. Por exemplo, quando eu tenho procura para fazer o SAT, que é algo bastante específico dos Estados Unidos. Uhum. Eu avaliei se eu aprendia tudo do SAT para poder dar aula, e aí eu ia ter que cobrar um valor muito alto para hora aula, correndo o risco da pessoa, não sei se eu vou fazer só um mês de treinamento, não sei. Descobri uma pessoa especialista de SAT. Eu Porque fiz o SAT e eu dou aula preparatória do é SAT também. bom Eu fiz o saber. SAT, né? Eu Então, vou sofri criando isso. essas conexões. Então, eu sei de uma professora que tem um traço, né, que trabalha. Por exemplo, todo mundo que me procura querendo fazer aula, querendo que eu dê aula para o filho, que é criança, adolescente, eu falo: olha, não é o meu nicho, mas Fulana faz e faz muito bem. Eu nunca deixo ninguém no vácuo, Uhum. sabe? A pessoa me procura para eu traduzir um contrato. Eu não trabalho com esse tipo de tradução, mas eu conheço a pessoa que trabalha. Então, É. eu acho que a gente vai se indicando, né? A gente vira referência uma da outra. E eu falo no feminino porque acaba sendo um grupo de mulheres que se falam É. muito, É. né? Nós mulheres. Eu também, assim, eu dou muito pouca aula. Né, eu trabalho com formação de professores numa empresa e etc. Mas eu gosto de me manter dando aula, até mesmo para não sofrer a hipocrisia de eu tô falando para você fazer coisa que eu não faço. Sim.
Então, assim, eu Acho isso testo tudo que ótimo. eu vou passar para frente, eu testo primeiro para ver. Ah, essa teoria tem coisa que é muito linda, é muita teoria, mas na prática não funciona. E É, então, eu acho que a gente tem que ter essa visão crítica mesmo, né? Mas eu brinquei que agora eu só vou pegar pepino, porque eu me divirto com os pepinos, sabe assim? Tipo, um aluno que eu peguei em agosto, jogador de pôquer, ele virou e falou: Eu vou jogar um torneio em novembro, eu preciso falar inglês até lá. Lógico que ele não ia falar inglês adoro, até lá, mas adoro. ele se virou, É né? assim que a gente conhece as pessoas mais É, interessantes, né? é. Aí o outro, mesma coisa. Ah, eu vou para uma conferência, vou apresentar e beleza. Esses aí que eu quero. E preparação para exames, que eu adoro. Adoro. Falou que é preparação para exames, eu já dei até aquele ILEC, sabe? Uau, extinto ILEC. É, eu já dei preparação para aquilo. Eu tenho livro de professor, assim, adoro preparação para exames. Adoro. Então agora eu falei, não, eu só pego assim. E aí eu tenho uma aluna que fui professora da mãe, fui professora da irmã, fui professora de não sei o quê. Aí ela já é super B2 e ela queria só conversação mesmo. Ok, tudo bem. Uhum. Mas é bom a gente se nichar assim, porque quando rola essa troca, né? Essa coisa de, Uhum. ah, não, olha, eu sei fulano vai te atender melhor do que eu ficar ali E quebrando cabeça para reconhecer, aprender coisa. reconhecer, porque as pessoas têm uma impressão que é um querendo comer o fígado do outro. E Não tem é. para todo mundo. Mas tem gente, mas não é. Tem essas pessoas, eu tenho as minhas ferramentas para lidar com essas pessoas, mas eu Tem as não sou essa Instagrammers que são pessoa. só atrizes de Eu não sou Instagram. essa pessoa, entendeu? E tenho muita clareza do que eu quero e do que eu não quero, do que eu sou e do que eu não sou, do que vale o meu trabalho, sabe? Eu não sou uma professora de Instagram, eu não sou influencer e eu não vou vender um curso só hoje por R$ 49,90 de 2.000 por R$ 49,90, sabe? Não sou essa pessoa, porque o que eu ofereço não é isso. Eu ofereço, assim, muito mais. Eu ofereço esse olhar estratégico, eu ofereço essa construção, sabe? Enfim, são nichos, igual a gente falou, são nichos e eu não sou essa pessoa. E aí, isso me traz para sua citação. Uhum, O mundo mudou e foi bem na minha vez. adoro. Adoro essa citação. Eu ouvi isso do Clóvis, Barros. Eu fiz a minha pós-graduação em educação e ele deu um módulo. E ele falou isso, mas eu acho que não é originalmente dele, essa citação, mas eu amei, peguei para mim. E é isso. A gente se prepara, prepara, prepara. Vamos olhar em retrospecto, Faculdade de Letras. Eu entrei no ano 2000. Sou da turma de 2003. A gente falava de communicative approach. Eu peguei três disciplinas online que não tem nada a ver com o que hoje é disciplina online. Era Nada a fórum, ver. era fórum de discussão, Eu lembro. Eu era, peguei essas era a disciplinas. Vera A minha Menezes, que era Vera a Menezes. precursora do online. A impressão que eu tinha é que essa mulher vivia online, ela não vivia no mundo real, sabe? E ela foi precursora e o ritmo da aula era ler o texto, colocar um comentário no mural de comentários e comentar os comentários dos Dos colegas, colegas. para ter É. nota de participação. Gente, não cabe isso hoje, na dinâmica de hoje, do que é uma aula online hoje, né? Então eu olho em retrospecto, eu saí da faculdade bonitinha, cheia dos meus textos debaixo do braço, cheia de ideias, e nisso já trabalhando, já vendo a Textos realidade. impressos, by the way. Aham. E aí mudou, mudou. No semestre seguinte, já não era mais fita, era CD. O livro trazia um link para um site que você entrava e podia baixar PDF, sabe? E aí, o que eu vou fazer com isso? Hoje em dia, absolutamente todas as conferências que a gente vai de ensino de língua, qual que é a palestra principal? IA. Tá todo mundo falando de IA. Ah, mas eu não gosto disso. Foi Uai, mal, vai então. ter que saber.
vai ter que saber pelo menos o que que é isso para falar não Vai quero, ter. não cabe nas minhas aulas, né? Então, eu acho que o mundo mudou e foi bem na minha vez, resume lindamente, né? Porque a história que o Clóvis de Barros contou nessa aula é o seguinte: quando ele era criança, o pai dele sentava na ponta da mesa. E quem sentava na ponta era quem mandava, era quem tinha o maior bife, era quem. É Era a quem. história do frango. Você já viu a hierarquia do frango? Não. A hierarquia do frango é isso aí. É quem senta. É assim: o frango assado, o peito vai Ah, pro tá. pai, pro filho mais velho, a coxa vai para os filhos do meio e a asinha pro mais novo. Então era mais ou menos isso. Ele falava assim: não vejo a hora de ser adulto para eu sentar na ponta para eu ter o maior bife. Aham. Aí chegou a vez dele de ser É da pai. criança agora. A criança hoje é que manda. Ele falou: cara, o mundo mudou e foi bem na minha vez. Eu ainda não tenho o maior bife da casa, né? Então, é isso. É a gente se sentir confortável com essa mudança, né? Eu lembro de professores que ficavam assim. Com muita raiva da coordenação quando a coordenação mudava o livro. De tempos em tempos, a coordenação tinha que mudar o livro por razões óbvias e razões comerciais também, porque tudo é acordo com a editora, né? E as professoras, tinha umas professoras que ficavam assim, com muita raiva, porque elas já conheciam o livro de cabo a rabo. Elas não planejavam aula, elas simplesmente abriam e falavam: ah, tá, hoje eu vou dar isso, hoje é isso, página 3 e 4, beleza. Elas planejavam a aula no primeiro ano e aí davam a mesma aula por 5 anos. 5 anos, era aquilo. E aí, de repente, a coordenação falava: a partir desse ano a gente vai mudar, usar um livro novo. Aí eu via, assim, a revolta de algumas professoras e eu olhava para aquilo e falava, cara, beleza, você conhece o livro de cabo a rabo, mas tem que ter novidade, né? E elas não aceitavam aquilo e tudo de novo que tinha era, para algumas pessoas, era recebido com muita resistência e eu celebrava aquilo tudo e desde muito nova eu aprendi a ficar calada, a não mostrar muito, porque eu sempre fui a Uhum. empolgada da sala dos professores. Eu sempre fui a que trazia papel colorido, coisas diferentes para poder planejar as aulas. E tinha aqueles professores antigos de casa, meio Cara feia, tomando frustrados, café assim. que me olhavam com uma cara que eu falava: bom, eu não tenho muito terreno aqui, vou preparar minhas aulas na minha sala, vou preparar minhas aulas em casa, porque com essa pessoa aqui não tem muito trânsito. Então, desde nova, eu aprendi a, a sentir o terreno, né? Onde que eu tinha mais, onde eu ficava mais confortável para exprimir minha opinião, para celebrar as novidades, e onde que eu tinha que ficar mais calada, porque, enfim, tinha professor que me pedia para substituir. E eu já tinha uma certa liberdade. Eu falava: você tem certeza que você quer que eu substitua? Porque eu vou dar uma aula muito boa. E aí você vai voltar semana que vem, você vai ter trabalho. Eu já dava assim o heads up. Mas eu não consigo ser diferente, Pois né? é, mas tem a questão. Vamos pensar, quando a gente começou a dar aula, a gente era aquele professor que carregava livro, o som, as Uhum. fitas, As fitas, no ponto, né? papel, a letra impressa que a gente ficava lá passando corretivo para apagar a palavra e tirar xerox, É, 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 né? Milhões de coisas. Hoje, a gente dá é, aula com isso é, aqui, só isso aqui. E assim, quem hoje tá dando aula carregando som, né? E livro e etc., não vai para frente, não adianta, é, é. né? Então, a gente tem que evoluir, a gente tem que mudar junto, né? Tem que estar Uhum, preparado, igual você falou, o mundo mudou e foi na minha vez. Então, que é. não te afete tanto, Uhum, né? É igual o AI, eu falo, gente, quem não, sabe, pelo menos conseguir entender, vai ficar para trás. é, O negócio domina, né? exatamente. Carol, você compartilhou tanta coisa legal, eu acho que eu não vou conseguir nem editar. Não, foi fascinante, assim, eu tô aprendendo tanto com esses podcasts, tô achando, eu acho que eu vou ser a minha própria plateia. Eu aprendi muito também quando eu fiz. É. E, bom, aprender línguas, assistir filmes,
tem aqui, né? Você compartilhou seus interesses pessoais. Filmes lado B? Que Ai, filmes lado adoro. B? Me conta. Adoro. Quanto mais estranho o país, mais faz a minha felicidade. É mesmo? Cê- cê- Adoro. mas assim, quanto mais estranho o país, quanto mais diferente o filme, é esse que Mais te. atraente para mim e carrego todo mundo comigo. Tem uma amiga que vai te contar, a Vanessa, vai te contar histórias dos filmes estranhos que eu já levei ela para assistir. Hoje eu levo meu marido. A última vez que eu arrastei ele para ver um filme estranho, a gente foi ver um filme finlandês. E Uhum. eu tinha toda assim uma perspectiva do filme e tal, e ele olhou assim para mim e falou: "Cara, Agora apelou. não, mas ele vai na minha". E apaixonei com ele quando eu descobri que ele lê crédito, né? A gente foi no cinema a primeira Ele- vez, ele continuou sentado na cadeira depois que o filme terminou. Eu olhei assim, eu falei: "Você lê crédito?" Ele falou: "Leio". Eu falei: "Ai, assisto tudo, gosto de descobrir as coisas lá do B. Sempre fui assim. Eu fui uma criança que assistiu TV Cultura. Tem noção? Eu assistia TV Cultura. Assisti Xuxa, mas assisti TV Cultura também por livre e espontânea vontade. Eu fui essa criança. Então, assim, eu lembro de eu assistindo um filme tcheco na TV Cultura uma vez, adolescente. E a primeira lembrança que eu tenho de filme estrangeiro, assim, não hollywoodiano, gosto dos hollywoodianos também, mas quanto mais estranho, mais legal pra mim, entendeu? Sim, eu tenho uma gratidão por ter sido mãe na época do streaming, porque senão eu ia ficar louca de perder tudo que acontece nos cinemas e nos, sabe, na TV. E é isso, assim, eu sou essa pessoa, acho que por isso que eu consigo trazer tanta coisa aleatória para as minhas aulas e as Não, pessoas isso é muito gostam, legal. né? Mas, Carol, nossa, foi muito legal. Muito obrigado. E para finalizar, o que que você diria para quem está te ouvindo e quer seguir, quer inovar, especialmente para quem está interessado em trabalhar com andragogia ou ambientes não tradicionais? Que conselho que você dá? O caminho que eu trilhei de cursos, nunca falar não para um curso, sempre procurar uma especialização, cursos curtos, né? O que mais tem hoje é oferta de curso gratuito, tem muita coisa boa gratuita também. Se envolver ativamente em grupos de discussão, grupos de professores, grupos de freelancer, se você é freelancer, eu acho importante compartilhar, né? Porque você vê que você não está sozinho. Então é isso, estudar, aprender, estar aberto e um mantra, o mundo mudou e foi bem na minha vez. E que bom que eu estou preparada, que venha a mudança, né? Que ótimo, maravilhoso. Carol, muito obrigada por compartilhar sua experiência, toda essa paixão, né? A gente vê no seu olho, assim, quando você Eu começa a sou. falar. Eu É muito sou. legal. Foi bem inspirador. E para quem quiser conhecer mais do trabalho da Carol, no Instagram, @secunha.soluçõeslinguísticas, tudo junto. E Uhum. através do e-mail, contato@carolinacunha.net.br. Eu vou colocar todos os links na descrição desse episódio também. E para todos que nos acompanham, muito obrigada pela escuta. Continuem conosco, People Possibility Pedagogy, para mais conversas sobre educação, plurilinguismo, inovação e até a próxima. Carol, beijos, muito obrigada. Obrigada. Ok.